Olá! Recentemente, um vídeo viralizou fazendo uma acusação bem séria. Um acordo político estaria basicamente entregando as terras raras do Brasil. Então, vamos usar os próximos slides para a gente entender direitinho o que essa fonte alegou e quais foram os fatos apresentados nessa análise. Ok, vamos começar a mergulhar nessa história. Para entender a controvérsia, primeiro a gente precisa dar uma olhada no clima político que a fonte descreve. Sabe? Ele que serve de pano de fundo para toda essa questão. A acusação central, o ponto de partida de tudo, era essa aqui. Bem direta, né, direcionada a um oponente político, e essa frase, por si só, já foi o suficiente para transformar o debate, colocando a soberania dos recursos do país bem no centro da discussão. E como era de se esperar, segundo o vídeo, essa narrativa explodiu. A ideia de que ativos soberanos poderiam ser entregues gerou um debate super acalorado online, todo mundo discutindo o futuro dos minerais estratégicos do Brasil. Agora, a gente avança para uma virada na história, uma reviravolta que foi apresentada no material original e que muda completamente o jeito de olhar para essa discussão. E este slide aqui, bom, ele mostra o coração do argumento da fonte. É um contraste bem forte, né, entre a acusação política que foi feita de um lado e a ação que foi de fato reportada do outro. É isso que o autor do vídeo aponta como sendo a tal da hipocrisia. E tem mais. De acordo com a fonte, esse acordo não cobre uma parte da produção, não. Ele cobre a totalidade, 100%, da única mina de terras raras que está em operação no Brasil hoje. Esse número é, uau, fundamental para a gente ter uma ideia da escala do que foi negociado. Então, para entender o que isso tudo realmente significa, vamos dar uma olhada nos detalhes do acordo. Afinal, o que são essas tais terras raras e por que elas têm um peso estratégico tão grande? Bom, esses materiais não são necessariamente raros no sentido de não existirem muito por aí. O problema é que o processamento deles é bem complexo. E eles são absolutamente cruciais para quase tudo hoje em dia, de smartphones a equipamentos militares de ponta. E o interessante aqui é que o negócio tem nome e endereço, sabe? Fica tudo concentrado na mina Serra Verde, em Goiás. E com isso, essa mina se torna um ponto super estratégico, não só para o Brasil, mas para toda a geopolítica global de recursos. E aqui está o valor do investimento norte-americano que, segundo a fonte, garantiu os direitos sobre a produção da mina. É um número que, por si só, já mostra o valor estratégico gigantesco desses minerais no cenário mundial. Olha só essa linha do tempo, que foi montada com base na fonte. Ela mostra como os eventos aconteceram bem rápido, né? Começa com as negociações, aí a mina recebe a licença para operar e logo depois o acordo é fechado. Tudo numa sequência bem acelerada. Certo. Agora um ponto crucial. Mesmo com esse acordo, a cadeia de produção continua bem complexa. A fonte destaca que, embora o Brasil minere, a etapa mais crítica, que é a de separação dos elementos, ainda dependeria muito da China. Só depois disso é que o produto final chegaria aos Estados Unidos. É a partir daqui que a fonte começa a propor uma teoria sobre qual teria sido a motivação por trás desse acordo. É importante frisar, o que vem a seguir são as alegações e a interpretação do autor do vídeo, ok? Pois é, aqui a narrativa muda um pouco de foco. Deixa de ser sobre o que foi o acordo para tentar explicar por que ele teria acontecido de acordo com a tese apresentada. A fonte conecta esse acordo de recursos naturais a uma agenda política bem específica. Então, é fundamental reforçar isso, tá? Esta é a alegação específica da fonte. A teoria é que o acordo de terras raras foi usado como uma moeda de troca para conseguir um favor político envolvendo a Lei Magnitsky dos Estados Unidos, que é uma lei que permite ao governo americano sancionar indivíduos estrangeiros por abusos de direitos humanos. Agora, vamos caminhar para a conclusão do autor do vídeo, para o ponto principal que ele queria passar com toda essa análise. Essa citação do narrador do vídeo deixa bem claro. A crítica dele não é econômica. Para ele, o negócio em si pode ter sido bom. A questão toda da reclamação é puramente política. Ou seja, o ponto central do vídeo é que esse acordo serve como um estudo de caso sobre o que o autor entende como hipocrisia política. Basicamente, criticar um adversário por algo que, segundo ele, o próprio governo depois acabou fazendo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, provocada pelo material que a gente acabou de analisar. A discussão sobre esse acordo de terras raras, da forma como foi apresentada pela fonte, levanta uma questão bem maior sobre o discurso e a prática no jogo político. Fica aí a pergunta para a gente pensar.